Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Veja alguns destaques desta edição. Nas férias, o Parque Ecológico do Tietê é uma opção de contato direto com a natureza. Comissão de Higiene e Saúde Pública apresenta balanço do primeiro semestre. Musical Mamonas encerra a temporada em Guarulhos. Conheça a história do calçadão da Dom Pedro no quadro Guarulhos tem História. Agora, no Jornal da Câmara. A Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública se reuniu 17 vezes no primeiro semestre do ano. Ao todo, foram 19 pareceres emitidos. Ao todo, foram realizadas 16 reuniões ordinárias, uma reunião extraordinária e 2 audiências públicas de prestação de contas da saúde. O presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, fez um balanço dos trabalhos. A maioria dos nossos colegas vereadores, todos empenhados na causa, na saúde. Na gestão anterior, muitos colegas, como eu tive um destaque muito grande na saúde, muitos colegas, quando tinham denúncias na área da saúde, até me pedia para ir ver as denúncias. Agora, eu tenho visto que realmente a atuação dos meus colegas vereadores tem sido bem ampla nessa área, na área da saúde. Na comissão, nós temos recebido vários projetos pertinentes e nós estamos batalhando para o que for melhor para a nossa cidade. No semestre, a Comissão de Saúde analisou 19 projetos, 11 favoráveis e 8 contrários. No meu caso, da maneira que eu penso, a maioria dos projetos dos meus colegas, geralmente eu dou parecer favorável, porque não quer dizer que eu dou um parecer favorável que vai virar lei. Vai descer para o plenário votar e o plenário é soberano. Nós só damos um parecer do que nós achamos do projeto. Agora, os meus outros colegas são um pouco mais rigorosos, porque a maioria dos projetos dos nossos colegas vereadores também, são inconstitucionais. Além de doutor Alexandre Dentista, fazem parte da comissão os vereadores doutor Eduardo Carneiro, como secretário, e Moreira, como membro. No quadro Férias em Guarulhos de hoje, você vai conhecer o Núcleo Engenheiro Goulart do Parque Ecológico Tietê. Na divisa entre São Paulo e Guarulhos, o parque combina cultura, educação, lazer e muita natureza. Animais andando de um lado, crianças se divertindo de outro e gente contemplando a natureza. Tudo isso nos 14 milhões de metros quadrados do Parque Ecológico do Tietê. Ele foi criado em 1976 para evitar enchentes. A inauguração veio em 1982. Então isso aqui represava a água todinha aqui, né? E hoje, com o serviço que está sendo feito de dragagem, de limpeza dos rios, não tem mais esse tipo de enchente, já não tem mais aqui, né? Então a utilização do parque hoje é para a população, que a gente está recebendo em torno hoje de 350 mil pessoas mês aqui. Cestos, machados, fotos de remadores. Os visitantes podem mergulhar na história do rio mais famoso de São Paulo no Museu do Centro Cultural do Rio Tietê. Tudo começa pelo artesanato indígena, que representa os primeiros povos a viverem ao longo do rio, e segue pelas memórias de regatas disputadíssimas no início do século XX, com direito até um barco de 1937, o Double Skiff, usado nos torneios de remo. Quem sai do museu dá de cara com as áreas das churrasqueiras e quiosques que podem ser reservados. Na hora de brincar, o balanço é que conquista a garotada. A gente vem para cá para fazer atividade física, para curtir o parque em geral, para as crianças brincarem, né, no balanço aí que tem bastante coisa para fazer. Mas para isso aí, né, aproveitando as férias da escola, do serviço, no mês de julho aí tem que aproveitar. Quem curte a natureza também pode fazer os passeios do Centro de Educação Ambiental para o Viveiro de Mudas ou para a Trilha da Água, que tem 4,5 km de extensão.
Na parte da manhã, os passeios são para grupos e dependem de reserva. À tarde, no período de férias, as atividades são destinadas a quem está circulando pelo parque e acontecem às 2 e às 3h30 da tarde. É um trabalho de conscientização, né? E também nós contamos toda a história do parque, desde a época que não era parque essa área, até os dias de hoje. E falamos também muito sobre a fauna e a flora, né, que existe no Parque Ecológico. E também falamos muito sobre o lixo, né, sobre a conscientização de não jogar lixo no chão, sobre a água também. Além de ter diversos atrativos de lazer, o parque é um santuário ecológico que abriga cerca de 300 espécies animais, entre aves, répteis e mamíferos, que enchem os olhos da garotada. A Larissa fala com entusiasmo dos animais prediletos da Ilha dos Macacos. Dos coati, quando eles estavam andando ali, e dos patos, quando eles estavam andando na água. E também gosto mais das capivaras. Ah, é? Elas são bonitinhas? Por que você gosta delas? Porque elas são bem pequenininhas, bem fofinhas. E não é que ela tem razão? Na pequena praia, capivaras, urubus e macacos convivem numa boa. Olha o macaco prego se esforçando para quebrar um coco. O biguá descansa tranquilo no galho seco de árvore. E depois de conhecer a trilha da água e caminhar pelo Parque Ecológico, vale a pena dar uma parada, mas não é para descansar, não. É para curtir aqui o pedalinho. Existem 60 em torno aqui dessa lagoa para você conhecer esse outro lado do Parque Ecológico Tietê. Também dá para circular no parque por meio de um trenzinho ou mesmo pedalando. Essas 3 atividades são cobradas. Os esportistas podem aproveitar os 9 campos de futebol dentro do parque, 3 quadras de futsal e 2 poliesportivas, tudo sob reserva. No final da Rua Vitória Calegari, em Guarulhos, tem uma ciclovia com 12 quilômetros de extensão ao longo do parque. As reservas de campos, quadras, churrasqueiras e passeios podem ser feitas pelo telefone 2958-1477. O parque funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada e as reservas são gratuitos. O acesso ao parque fica na altura do número 3000 da Rua Doutor Assis Ribeiro, bairro do Cangaíba, em São Paulo, próximo da estação Engenheiro Goulart da CPTM. Aí é só aproveitar as férias. No próximo bloco, conheça a história do calçadão da Dom Pedro. No quadro Guarulhos tem História. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. No quadro Guarulhos tem História, vamos conhecer curiosidades sobre o lugar mais frequentado de Guarulhos, a Rua Dom Pedro II. Lojas e mais lojas, um vai e vem de gente que não para. Essa é a Rua Dom Pedro II, que só se tornou calçadão por uma lei de 2008. No final da rua, a Igreja Matriz e a Praça Tereza Cristina completam um cenário antigo de Guarulhos. A gente pode dizer que a história da cidade começa aqui.
E o historiador Elton Soares vai contar pra gente como nasceu a Rua Dom Pedro II. Elton, o que havia aqui nos idos de 1560, quando foi fundada a aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos? Olha, aqui era uma passagem indígena, quer dizer, um local onde os indígenas se deslocavam no interior do Brasil. Os portugueses, quando chegaram, queriam encontrar o ouro. E eles vão passar por aqui, e aí foi aberto esse caminho por volta de 1600. Mas aqui é onde vai se formar a cidade de Guarulhos. Quer dizer, as primeiras casas vão ser construídas nesse ponto, e por aqui você podia acessar Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. É como se fosse uma Via Dutra hoje. Aqui nasce a cidade de Guarulhos. E por que essa rua leva o nome de Dom Pedro II? Eli, essa rua já teve pelo menos 3 nomes famosos. Estrada Geral, substituindo uma trilha indígena que existia. Depois ela passa a ser chamada de Rua Direita, quando a capela de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos foi elevado à paróquia, e aí dava-se a uma rua lateral ou frente de Rua Direita, aonde Paulo foi convertido ao cristianismo em Damasco, aí ficou essa tradição. Em 1921, deu-se o nome de Rua Dom Pedro II e a Praça de Tereza Cristina, que é o antigo largo, por conta da passagem de Dom Pedro, que pernoitou em torno da Igreja Matriz. Aí a Câmara resolveu então dar o nome, desde 1921, de Rua Dom Pedro II. A Rua Dom Pedro II sempre foi um centro comercial e social. Em 1930, a Rua Dom Pedro II era o point da juventude. Era um lugar bom para namorar, né, Elton? Aqui tinha o famoso footing. A pessoa assistia à missa na igreja e depois se dirigia ao cinema, que tinha 830 lugares. Se não gostasse do cinema, iria ao clube. Enquanto isso, ficava circulando por esse espaço e namorando. A maioria dos casamentos que aconteceram em Guarulhos nesse período, o namoro começou na Rua Dom Pedro II. No começo da rua, a matriz testemunhava todo esse burburinho. E a Igreja Matriz, nesse formato, é de 1761. Na verdade, ela se chama Catedral Nossa Senhora da Conceição. Elton, por que eles decidiram construir a igreja nesse local? Olha, em 1560 existia uma capela no sopé da colina, na parte baixa. Em 1608, então, é transferida a capela para essa parte alta onde nós estamos, e a partir daí, então, edifica-se aqui o aldeamento de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. E em 1685, a capela é elevada à paróquia. E aí, a partir daí, então, ela ganha o nome de paróquia, quer dizer, Igreja Matriz, de onde origina todas as demais capelas da cidade de Guarulhos. Em 1981, ela passa a ser chamada de Catedral. Vamos falar também do estilo arquitetônico da catedral. O Elton, que estilo está representado aqui na Igreja Matriz? Eli, aqui nós temos um barroco paulista, um pouco diferente do barroco mineiro, que é uma riqueza de detalhe incrível, né? Mas nós temos coisas também que acrescentam a esse barroco, por exemplo, o brasão do Império, que está aqui na frente e dentro da catedral. Então, o brasão da família real foi colocado aqui a pedido de Dom Pedro II, na sua estada, quando ele esteve aqui com Tereza Cristina, pernoitando. O musical Mamonas faz suas últimas apresentações da temporada no Teatro Adamastor neste final de semana. O espetáculo mostra a trajetória da banda guarulhense e faz releituras dos maiores sucessos dos Mamonas Assassinas. Revivendo no palco a história dos 5 garotos de Guarulhos, que alcançaram sucesso meteórico no Brasil dos anos 90, o espetáculo mescla números musicais ao vivo com bastante comédia e reverência. É contada a história dos Mamonas desde a época da Utopia até a formação deles, o sucesso. Então é teatro, só que com as músicas, tanto dos Mamonas quanto as músicas que foram referências para eles. Então a gente só traz de volta a alegria deles e toda aquela energia que eles tinham, a gente tenta colocar no palco. O
musical Mamonas, que já foi visto por mais de 80 mil pessoas em 24 cidades do país, chegou à terra natal da banda. Em Guarulhos, o espetáculo acontece aqui no Teatro Adamastor, com exibições sexta, sábado e domingo. A gente está um ano e meio quase em cartaz. Foi um sucesso absoluto, graças a Deus, todo lugar que a gente foi, teve muita plateia, teve uma plateia bem grande, um público super cativo, uma galera que está acompanhando a gente em todas as cidades. Então, esse processo todo, desde o início até agora, foi muito especial pra gente. Então, a gente está terminando a temporada agora, está um pouco triste, está todo mundo meio que chateado. Aí a gente veio terminar aqui. Daí isso deu aquela alegria, entendeu? Poxa, apresentar aqui na cidade deles, sabe? Com a energia que eles tinham, do orgulho, né, de morar em Guarulhos, isso é sensacional, assim. Com certeza vão ser apresentações muito especiais que a gente vai levar para nossa vida e para nossa carreira para sempre. Eu sou muito grato, assim, para mim é uma honra representar pessoas que trouxeram muita alegria para o nosso país. Intérprete do baterista Sérgio, Arthur Ienzura lança um desafio ao público da cidade. Queria fazer o convite pro pessoal, né? Vem ver aqui no Teatro Adamastor, sextas e sábados às 8, domingo às 7, temporada popular, que é super bacana, ingresso a partir de R$25, vale super a pena, dá para comprar no ingresso rápido e aqui na bilheteria do teatro. Então vem se divertir com a gente, vem se emocionar. E a gente sempre tenta lançar um desafio, que é para as pessoas virem tentar vir fantasiado com alguma coisa de Mamonas. Um chapulinho, um presidiário, um coelho. Vem se divertir, porque aqui é emoção na certa. Vocês me deixam doidão. Oh yes. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!